Então hoje eu vou falar de formação reativa. Formação reativa é o quarto mecanismo de defesa que eu estou explicando numa série. A primeiro foi negação, o segundo foi projeção, o terceiro foi introjeção. Esse é o quarto. Então hoje eu vou falar de formação reativa. A formação reativa é um dos mecanismos de defesa mais devastador, não é? Porque a formação reativa é tudo aquilo que eu desejo e que está no meu inconsciente e que eu pratico o oposto daquilo que eu desejei. Ou seja, a gente tem que desconfiar, por exemplo, de uma pessoa que é muito dedicada, amorosa excessivamente a alguém ou a algum objeto. Porque no fundo, essa questão da exceção e do exagero pode ser que no inconsciente dela é o oposto daquilo que ela está praticando. Então nós temos a formação reativa caminhando nesse sentido. Eu odeio uma pessoa, mas esse odiar é insuportável para mim. Então eu pratico um amor excessivo a essa mesma pessoa. Pratico o oposto daquilo que eu desejo. Então se eu odeio alguém e é insuportável para mim, na minha ação vai ser o oposto. Eu amo exageradamente aquela pessoa. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, uma mãe controladora e o filho não suporta isso. Então, ele odeia inconscientemente, pelo menos, essa atitude da mãe. Então, ao invés de expor esse ódio que ele tem da mãe controladora, que impede de viver, ele a ama intensamente. Ou seja, eu desejo uma coisa e pratico outra, com medo de julgamentos e punições. Eu desejo uma coisa que é insuportável para mim e não pratico porque os outros vão julgar e pratico o oposto. Então, quando você encontrar, por exemplo, numa família, uma criança mais velha, extremamente dedicado ao irmãozinho mais novo, exageradamente, no fundo, ela não ama essa criança, ela odeia essa criança. Então observe que a formação reativa, ela é intensa, ela é devastadora, porque se eu desejo e não pratico e não coloco para fora aquilo que eu desejo e coloco para fora o oposto daquilo que eu desejei, ela fica dentro de mim e ela me implode por dentro. Ela fica recalcada, intensa e implode eu por dentro, afetando aspectos importantes do meu corpo, do nosso corpo, tendo aspectos somáticos, né, que possibilitam doenças, inclusive. Então, é uma formação reativa fortíssima, destruidora, que te implode por dentro. Então, não faça isso. Todas as vezes que você sentir uma determinada emoção, exponha, seja dentro e pratique o que você sentiu e diga o que você sentiu para as pessoas. Por mais que você sofra julgamento, é melhor você se livrar dessas bombas internas que vão te implodir e matar você rapidamente. Então, quando você sentir ódio de alguém, diga: eu estou sentindo ódio dessa sua atitude. Não que eu deixe de amar, mas diga sempre isso. Então, a formação reativa é uma das formações mais destrutíveis que nós temos. Então, observe aquela pessoa, como exemplo também, aquela pessoa que é homofóbica e odeia os homossexuais, no fundo, ela tem um quê de
homossexualidade, talvez ela se interesse por homossexualidade, talvez ela queira ser homossexual e não se assumiu. Portanto, nós vamos observar no dia a dia um monte de casos e vários casos refletindo esta formação reativa.